momento no celular. Eu acho que deu certo. Acho que pode fazer a prece, né? Para a gente começar. Tá. Então, boa noite de novo. Meu nome é Vitória, né? Sou uma das colaboradoras da Tenda de Aruanda, Novo Caminho. E hoje a gente vai dar início aos nossos estudos do domingo, novamente. E antes da gente começar, eu vou convidar todo mundo a elevar os pensamentos ao Pai Maior, que a gente possa pedir auxílio da espiritualidade nessa noite de estudo, para que possamos receber tudo aquilo que for do nosso merecimento, todas as instruções e intuições necessárias para o nosso crescimento como pessoas, como espíritos, e que seja uma ótima noite de estudos para todos nós e que possamos aprender um pouquinho mais juntos. Que assim seja. Só que não está aparecendo os slides. Agora deu certo. Pessoal, então, como eu tinha falado antes, o nosso livro que a gente estava estudando no ano passado, ele se encerrou e a gente vai começar uma nova abordagem agora, nesse começo do ano. E hoje o tema vai ser o orgulho. É um tema que é muito forte para mim. No finalzinho do estudo, eu vou dar um relato sobre uma situação que eu vivenciei. Então, quando a Andrea me propôs esse tema, eu achei bom, mas ele é um tema desafiador, porque acho que todos nós ainda sofremos muito com o nosso orgulho, né? Então, aqui eu trouxe primeiro a definição de orgulho, que pode-se dizer que seja o excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações. E isso a gente pode entender também como uma arrogância, a depender da situação. Conceito elevado que alguém tem de si próprio, amor próprio exposto de modo exagerado, a ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades ou com as realizações de outra pessoa, algo ou alguém sobre os quais se tem orgulho. Então, aqui nessa definição, a gente já consegue observar que o orgulho ele tem duas vertentes. E aí eu já trago uma pergunta para a gente começar a refletir. O orgulho é bom ou ruim? Vou deixar vocês pensando sobre isso aí durante nosso estudo e no final a gente discute, troca experiências juntos. Pode passar, irmão. Aqui é uma imagem que eu gostei bastante, porque mostra exatamente isso que eu acabei de falar. O orgulho, ele tem esses dois polos. Ele tem um polo positivo e tem um negativo. O positivo é quando a gente tem reconhecimento de si próprio, reconhecimento do outro, de uma ação que o outro tenha feito. Quando a gente tem brio, tem orgulho de alguém ou de alguma coisa. E o polo negativo é quando não reconhecemos os nossos erros, não aceitamos ajuda, quando somos soberbos ou arrogantes. Pode passar. E durante o meu estudo, quando eu fui preparar essa, essa discussão para a gente fazer hoje, eu vi que o orgulho ele tem realmente dois significados diferentes. Tem o orgulho arrogante, que seria esse polo negativo que eu acabei de falar, que é esse excesso de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações, independente do que o outro ache ou não. Ela acredita que o que ela pensa, o que ela acha é o principal, é o certo. Esse orgulho impede a pessoa de enxergar os próprios erros, de pedir ajuda e aceitar ajuda. É uma forma que temos, né? A gente precisa se incluir, porque às vezes nós temos esse orgulho arrogante de se autopromover, de se encaixar na sociedade através de alguns sentimentos ou emoções que não são tão boas, que seria a antipatia e a humilhação, porque a gente sempre se coloca acima da outra pessoa.
Pessoas com esse tipo de orgulho se mostram soberbas, vaidosas, arrogantes, agindo inclusive com desprezo em relação a outras pessoas. E o antônimo de orgulho arrogante seria a humildade ou a moléstia. Pode passar, irmã. E o orgulho autêntico seria o orgulho positivo, que é quando a pessoa justifica o seu sucesso, a sua conquista, através do esforço que ela despendeu para aquela situação. Ela não tem necessidade de diminuir ninguém ou nenhuma situação para que ela consiga se sentir orgulhosa. Ela simplesmente conquistou alguma coisa por mérito próprio mesmo. Ela correu atrás daquilo, conseguiu e se sentiu orgulhosa por isso. Está muito relacionado à dignidade de uma pessoa ou sentimento positivo em relação a outro indivíduo. É um sentimento de satisfação gerado por uma realização, pela admiração ou reconhecimento de um feito de alguém próximo. Nesse tipo de orgulho, busca-se estimular o respeito uns com os outros, e não a disputa, no caso é, do orgulho arrogante. Porque no outro, a gente sempre tenta se colocar superior a outra pessoa, a nossa opinião é a única que importa, é a correta, e muitas vezes a gente nem se abre para ouvir a opinião da outra pessoa. Já no orgulho autêntico, a gente consegue reconhecer que aquela pessoa é, conseguiu aquilo, conquistou aquilo por mérito dela, ou no nosso caso, quando a gente conquista alguma coisa, nós sabemos que foi por mérito nosso, mas nem por isso nós somos melhores do que ninguém. E o antônimo de orgulho autêntico seria indiferença ou despeito. Pode passar. E aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre o orgulho também, eu trouxe um pouquinho sobre a autoestima. Durante o estudo, eu consegui observar que o orgulho está muito relacionado com a forma com que a gente se enxerga, com a forma com que a gente se vê, na sociedade, com a forma com que a gente se vê dentro de nós mesmos, né? Por definição, a autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos de um indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequação que se faz. Deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui. Que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. Já dizia Rosenberg, que foi um dos maiores é, estudiosos que falou sobre esse tema. Uma pessoa orgulhosa, no sentido pejorativo da palavra, é aquela que tem a sua autoestima fragilizada. Ou seja, a pessoa, ela se sente dentro dela mesma tão inferiorizada que ela tem a necessidade de sempre estar criando uma barreira quando uma pessoa vai, por exemplo, falar alguma coisa que ela fez de errado, porque ela tem essa necessidade de se sentir superior, porque ela está tão inferiorizada consigo mesma que ela tem muito medo de ser rejeitada, ela tem essa necessidade de estar superior a outra pessoa para se autoafirmar. Então, ela cria essa armadura, que seria o orgulho, buscando sempre se proteger dos nãos que a vida nos fala diariamente, sempre se proteger da rejeição que às vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, é realmente uma armadura que a pessoa cria na tentativa de não se frustrar. O próprio nome autoestima já fala que é uma coisa muito relacionada ao nosso interior. Quando a gente está com a autoestima íntegra, a gente consegue olhar para dentro, saber os nossos valores, sem deixar que o externo nos domine, a gente não precisa da validação de ninguém, a gente não precisa que o outro aprove ou não o que a gente está fazendo, aprove ou não as nossas atitudes. Então, se uma pessoa vem falar para mim, eu não gostei de tal atitude, acho que naquele momento você não se expressou tão bem, eu não vou querer me proteger brigando com essa pessoa ou causando alguma discórdia, porque eu vou entender que cada um ali naquele momento tem uma forma de enxergar aquela situação, né? A gente já conversou em alguns outros estudos sobre isso, que durante o nosso processo evolutivo, cada um está num momento.
Então, às vezes, o meu momento é diferente daquela outra pessoa. E o orgulho, muitas vezes, ele nos cega para enxergar essa condição. A gente sempre está na frente de todo mundo. Pode passar, irmão. A falta ou a baixa autoestima muitas vezes está associada à ocorrência de sintomas depressivos e ansiosos, aumento do suicídio, insatisfação com a própria vida, sensação de não pertencimento. Pessoas com baixa autoestima geralmente se sentem sem confiança, incapazes e incompetentes. Por isso que sempre precisam estar humilhando e se colocando superiores às outras pessoas nessa tentativa de aumentar a autoestima, aumentar o ego. Dessa forma, elas acreditam que estão sempre no controle das situações. Quem tem autoestima confia em si mesmo, vai atrás do que quer com atitude positiva. E por acreditar que é capaz, conquista seus objetivos com mais facilidade. Quem tem problemas de autoconfiança duvida do seu próprio potencial e muitas vezes tem medo de assumir os riscos e alcançar grandes feitos. Na nossa sociedade, hoje em dia, é muito perceptível o quanto a gente tenta se afirmar para todo mundo o tempo todo, né? Ainda mais com a internet, com as redes sociais. É inegável o quanto as pessoas tentam realmente ter essa afirmação do outro. E quando eu digo que a autoconfiança está íntegra, a gente não precisa a gente não busca essa aprovação da outra pessoa, porque a gente sabe o que a gente tem dentro da gente, nós sabemos os nossos valores, sabemos o que a gente merece ou não, e a gente só confia, né? Confia no propósito, nas, nas situações que a gente enfrenta dia a dia, e a gente aceita aquilo com o coração aberto. Quando a gente está com o orgulho ferido, com o ego ferido, a gente tem essa dificuldade de aceitar essas situações, né? De aceitar o não, de aceitar quando uma pessoa vem falar que não gostou da nossa atitude, porque é uma forma de falar que a gente está frágil. E a gente tem essa dificuldade ainda de nos colocar nessa posição de fragilidade. E todo mundo vai passar por isso, né? Nós estamos aqui em evolução mesmo. Então, estamos ainda frágeis em algumas partes da nossa vida. E o ego, quando ele está frágil, ele faz com que isso piore ainda mais, né? Esse sentimento de impotência. E a gente sempre tem a necessidade de se colocar acima da outra pessoa. Pode passar. Posso só falar uma coisinha? Uhum. Eu acho legal, assim, né, pela linha que você está seguindo, que o Rosenberg, que você citou, ele vai falar em autoestima positiva e autoestima negativa. E os dois polos, né, elas são construídas socialmente. Então, assim, se a gente tem uma família que apoia, uma rede que apoia, que não julga os nossos erros, mas que, por exemplo, óbvio, né, que pai, mãe, familiar, quando a gente faz alguma coisa errada, vai ajudar a gente a entender que aquilo é errado para se construir como pessoa. Mas a questão do julgar, do diminuir a pessoa, né? Que aí vai ferir o orgulho, como você está falando. E aí a gente cresce uma pessoa com autoestima baixa e, portanto, tem essa atitude, né, que você está dizendo de depreciar as outras pessoas para a gente se sentir melhor. Então, acho que é até um pouco de caridade, né? Quando a gente consegue apoiar o irmão, o colega, né? Ao invés de precisar a gente se colocar, para a gente perceber o nosso valor, diminuir o valor do outro, né? E aí a gente não é caridoso, né? Então, achei interessante o jeito que você colocou da autoestima em relação ao orgulho. E a gente comenta muito em relação a isso que você falou, sobre a questão
Quando não fazemos o bem, já estamos fazendo o mal. E o julgamento, quando a gente vê uma pessoa orgulhosa, por exemplo, uma pessoa que está em desequilíbrio, que a gente sabe que aquela pessoa está com o orgulho ferido, e a gente julga aquela pessoa, ao invés de acolher, ao invés de tentar mostrar um caminho diferente para aquela pessoa, a gente já está fazendo mal, né? A gente já não está sendo caridoso, a gente já não está fazendo bem para aquela pessoa. Então, eu achei legal trazer essa questão da autoestima, justamente por isso mesmo, porque hoje a gente percebe essa necessidade de reconhecimento das outras pessoas, né? Uma busca incessante por sermos perfeitos, por conseguirmos dar conta de tudo, e muitas vezes a gente não vai dar conta, na maioria das vezes a gente não vai dar conta. E eu acho que é até isso que tem feito as pessoas se sentirem tão orgulhosas, porque é difícil a gente se sentir fraco, né? A gente se sentir não, a gente se enxergar como pessoas frágeis ainda. Então, quando a gente consegue ver dentro de nós que a gente está no nosso processo, que a gente está fazendo o nosso melhor a cada dia, com aquilo que a gente tem, com os equipamentos que a gente tem naquele momento, isso já é uma grande vitória todo dia, né? Mais para frente, no finalzinho, na hora que eu for fazer umas reflexões, eu até falei sobre isso mesmo, sobre essa questão de ser forte e fraco, que não tem muita relação com força mesmo, com dar conta de tudo, né? Mas, enfim, muito obrigada, irmão, pela contribuição. E aqui eu trouxe uma fábula, não sei se todos conhecem, mas que mostra bonitinho, assim, tudo isso que a gente está conversando. E é a fábula O Orgulhoso do Monteiro Lobato. Era um jequitibá enorme, o mais importante da floresta, mas orgulhoso e gabona. Fazia pouco das árvores menores e ria-se com desprezo das plantinhas humildes. Vendo a seus pés uma tábua, disse: Que triste vida levas, tão pequenina, sempre à beira d'água, vivendo entre saracuras e rãs. Qualquer ventinho te dobra. Um tizio que pouse em tua haste já te verga, que nem bodoque. Que diferença entre nós? A minha copada chega às nuvens e as minhas folhas tapam o sol. Quando ronca a tempestade, rio-me dos ventos e divirto-me cá do alto a ver os teus apuros. Muito obrigada, respondeu a tábua ironicamente. Mas fique sabendo que não me queixo e cá à beira d'água vou vivendo como posso. Se o vento me dobra, em compensação não me quebra, e cessado o temporal, ergo-me direitinha como antes. Você, entretanto, eu o quê? Você, Jequitibá, tem resistido aos vendavais de até aqui, mas resistirá sempre? Não revirará um dia de pernas para o ar? Pode passar. Rio-me dos ventos como rio-me de ti, murmurou com ar de desprezo a orgulhosa árvore. Meses depois, na estação das chuvas, sobreveio certa noite uma tremenda tempestade. Raios corriscavam um atrás do outro, e o ribombo dos trovões estremecia a terra. O vento infernal foi destruindo tudo quanto se opunha à sua passagem. A tábua apavorada fechou os olhos e curvou-se rente ao chão, e ficou assim encolhidinha até que o furor dos elementos se acalmassem e uma fresca manhã de céu limpo sucedesse aquela noite de horrores. Ergueu então a haste flexível e pôde ver os estragos da tormenta. Inúmeras árvores por terra, despedaçadas, e entre as vítimas, o jequitibá orgulhoso, com a raizana colossal à mostra. Então, assim, essa fábula é bem simplesinha, mas eu acho que ela traz, assim, um significado muito grande para a gente. Que às vezes, quando a gente está numa situação confortável, que a gente acha que a gente está sob o controle de tudo, tá tudo certo. Mas às vezes vão vir situações que vão vir como um vendaval na nossa vida mesmo e vão fazer com que a gente caia, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter a humildade de enxergar os nossos fracassos, os nossos erros ainda, porque em algum momento a gente vai estar fragilizado, a gente vai estar no chão e a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas.
Então, eu achei legal trazer essa fábula justamente para mostrar isso que a gente tá falando, de a gente ter essa humildade, de realmente enxergar que não somos perfeitos, que a gente tem muita coisa ainda para melhorar. E aqui algumas reflexões que eu trouxe. Em relação ao orgulho autêntico, que é aquele orgulho positivo que eu falei no começo, eu trouxe duas situações que a gente pode colocar como exemplo. Esse orgulho, ele sinaliza a nossa reputação e encoraja ações benéficas para um grupo. Eu trouxe, por exemplo, o orgulho LGBTQIA+, que foi assim uma grande conquista, né, para esse grupo, quando eles realmente honraram o que eles mereciam ali na sociedade e estão conseguindo a cada dia mais as conquistas que merecem. E também quando um pesquisador, por exemplo, descobre a cura de uma doença que já devastou multidões e com a sua letalidade e agora trará esperança a muitas pessoas. Então, nessas duas situações, a gente consegue ver um orgulho positivo. Não é um orgulho que extrapola o limite do outro, não é um orgulho que causa soberba, arrogância, e sim reconhecimento de ações muito grandiosas para uma sociedade toda, né? Pode passar. Sentir orgulho de si mesmo é muito benéfico, visto que, como a gente já estava comentando, aumenta a nossa autoestima, a nossa saúde mental fica preservada, nós conseguimos ter relacionamentos mais satisfatórios, temos mais autocontrole nas situações. Quando a gente tem um orgulho de si mesmo, a gente consegue ter relacionamentos mais satisfatórios, por exemplo, porque todo relacionamento vai ser desafiador porque são pessoas diferentes. Então, quando tem algum problema naquele relacionamento, se tiver uma pessoa orgulhosa, é, no caso pejorativamente, essa pessoa muitas vezes vai preferir se calar, vai preferir parar de conversar com aquele companheiro, ou seja, mãe, pai, irmão, qualquer pessoa do seu convívio, ao invés de pedir desculpa ou tentar resolver aquela situação, pensando que se ele for atrás para tentar resolver, ele vai ser uma pessoa fraca, frágil. Então, quando a gente tem o nosso orgulho positivo, é, aflorado, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, a gente consegue ter relacionamentos mais saudáveis, um autocontrole das nossas emoções muito melhor também. E aqui, como eu estava comentando, fraco não é aquele que pede ajuda. Esse é o corajoso, porque ele reconhece a sua fragilidade. Fraco é quem se afunda no próprio fracasso por não ter coragem de mostrar seu lado fraco para outra pessoa e pedir ajuda. É preciso que tenhamos humildade para olhar para dentro, enxergar os nossos medos, as nossas aflições, nossas limitações e, quando necessário, pedir ajuda, pedir desculpa e lembrar sempre que cada um tem o seu tempo na caminhada evolutiva, né? A gente não deve se comparar uns aos outros, a gente não deve julgar uns aos outros, porque cada um está no seu momento evolutivo, cada um tem a sua trajetória para trilhar, uns às vezes mais rápidos, outros mais demorados. Às vezes, mesmo sendo difícil conviver com uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não sabe conversar, que nunca está aberta a uma conversa, a gente precisa ter empatia e compaixão, né, por essa pessoa. Até porque uma pessoa orgulhosa, ela muito provavelmente tem muitas feridas internas que ela não consegue cicatrizar sozinha. Então, quando a gente apoia, quando a gente dá a mão, quando a gente dá o apoio, às vezes a gente está dando a força necessária para aquela pessoa sair daquela condição, né, que ela está interna. Então, basicamente isso mesmo que eu trouxe. Eu trouxe um outro texto também para compartilhar com vocês, que fala um pouquinho sobre o ego também. Como que tá o tempo, Então, era isso que eu ia Andréia? Dá falar. tempo de A fazer? gente tem 5 minutinhos, então vamos, Tá, recomeçar a reunião? tá bom, A gente sai e volta todo mundo nesse mesmo link. combinado.